Fala, meu primeiro ano, tudo bem com vocês, galerinha? Saudades aí? Estão vendo minhas bandeiras aqui, até tô parecendo um cara do Talibã, né? Tudo bem que é bandeira do Canadá e da Irlanda, mas tá meio estranho esse fundo aí, né? Agora que eu meio que percebi, parece aqueles caras do Talibã que ficam mandando mensagem terrorista, né? Vamos lá. Bem, pessoal, mais uma semana juntos aí, tá certo? E espero que esteja acabando, mas pelo jeito tá meio difícil, né, meu povo? Bem, galerinha, essa semana eu recebi uma mensagem aí da coordenação dizendo que algum pai ou alguns pais, né, estão reclamando da live, né, de não ter live de inglês. E aí me questionaram sobre fazer a live, né, parar de mandar o link das aulas e fazer a live. Bem, eu sugeri fazer um questionário lá no Google Forms e mandar para todo mundo, né, porque eu gostaria de ouvir a opinião da maioria. Porque, na verdade, para mim, né, é indiferente fazer a live ou gravar a aula, né, para falar bem a verdade, gravar a aula me dá até mais trabalho do que fazer a live, porque na live eu não preciso nem aparecer com esse rostinho bonitinho que eu tenho, né? Então aqui eu tenho que gravar, tenho que ficar ajustando, tenho que ficar depois pegando esse vídeo, fazendo o upload, colocando lá no YouTube. Então para mim também é trabalho. Eu estava fazendo porque achei que estava ajudando, né? Eu acho que estou ajudando, já que a aula está lá e vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, né? Dúvidas vocês podem tirar a qualquer momento, né? Como ontem eu estava recebendo mensagem meia-noite e 20, né? De pai de aluno perguntando, professor, e o conteúdo da prova você pode me passar, né? Para eu estudar ciências com meu filho? E aí eu tenho que, desculpa, mas eu não sou professor de ciência, sabe? Esse tipo de situação sempre acontece, mas tudo bem, né? Não tenho nenhum problema de tirar dúvida a qualquer momento. Além disso, eu tenho os momentos, né, de dúvida que é das 11 ao meio-dia, né? E também tenho à tarde, para quem precisar. Mas para quem sempre precisou, me mandou sempre uma mensagem ali, eu sempre respondi. Então, não sei agora, vamos esperar o que, que vai acontecer. A coordenação ainda não me respondeu sobre isso. E a minha intenção é fazer o melhor. Se dessa forma não estiver sendo o melhor, a gente muda, não tem problema, né? Eu acho que particularmente, né? Então, por exemplo, hoje a gente vai na página 144, porque eu vou ensinar um negócio para vocês que chama Present Perfect. Eu estou compartilhando a tela aí. Chama Present Perfect. Então, assim, eu só dou aula de inglês há 27 anos. Present Perfect é o que tem de mais difícil para mim, como professor, para ensinar. Só para vocês terem uma ideia. Então, imagine eu ensinar isso numa live, onde depois vocês não vão conseguir verificar, né, para estudar depois sozinhos isso daí. Pelo menos com o vídeo, você vai assistir quantas vezes você quiser e vai me perguntar quantas vezes precisar. É o que eu penso. Mas beleza, galerinha, vamos lá. Então, ó, present perfect. Então, eu vou fazer algumas anotações e eu gostaria que vocês também fizessem essas anotações aí, porque elas são importantíssimas. Present perfect. Ó, este tempo verbal não existe em português. Tá bom para vocês isso daí? Então, só por aí você já começa a perceber a dificuldade dessa parada aí, né? Então, esse tempo presente perfeito não existe em português. Para a gente só tem o presente simples, que o inglês também tem, né? Sabe aquele que usa o do? Do you like pizza? Do you speak English? Pois é, aquele é o presente simples. Presente perfeito, nós não temos em português. Sabe o que isso significa? Que 99% das pessoas não aprendem present perfect, né? Ou se aprende, aprende meia boca. Sabe algumas regras, mas não sabe colocar em prática. Isso eu estou falando de gente que já é fluente em inglês, que se diz fluente em inglês, que seja. Pode perguntar para alguma pessoa que você conheça, que você sabe que manja inglês pacas, e fala para ela assim: cara, você consegue me explicar ou falar alguma coisa para mim do present perfect? A cara da pessoa vai ser assim, ó. Hum, sério? É 100%, pode esperar, tá bom? Então vamos tentar entender um pouquinho disso, porque 100% eu sei que não vai ser possível em nenhuma aula. Nós vamos ficar pelo menos duas ou talvez três, não sei,
aulas no Present Perfect, para que a gente consiga entender mais ou menos aí esse fulano, tá? Então, ó, eu vou explicar regras, mas primeiro vamos tentar entender a formação só do Present Perfect. Então, a estrutura do Present Perfect é o presente do verbo have, que esse verbo vocês conhecem, que é o verbo ter, né? Só que nesse caso ele não vai mais significar ter, ele vai ser um verbo auxiliar, que nem o do de do you like, que não significa nada. Esse have ou esse has, ele vai passar a não significar nada, até a função do verbo auxiliar, tá bom? Inclusive eu ponho a negativa nele, ponho o not nele, que nem eu tenho o do, don't, vai ficar have, haven't, ou então has, hasn't. E quando é pergunta, eu ponho do lá na frente, do you qualquer coisa, vai ficar também have you qualquer coisa. Então você vê que esse have, ele não é mais o verbo ter. Então vamos fazer outra anotação aqui. Façam isso no caderno aí de vocês. Então, o have ou o has, porque quando é he, she ou it, é o has. Deixa de significar ter. Então, ele perde o significado do verbo ter para ser um auxiliar, igual do, por exemplo. Tá bom? Então, eu estou tentando ir bem devagarzinho para não confundir muito vocês. Não significa que eu vá conseguir, mas vamos lá. Então, ó, quando esse have ou esse has ele se transforma num verbo auxiliar, quer dizer que essa frase agora não tem verbo. Ela vai precisar de um outro verbo, que é essa parte que está falando aqui, ó. Mais um verbo no particípio passado. Opa, como assim, teacher? Esse outro verbo ele vai ter que estar no particípio passado. Deixa eu tentar explicar para vocês o que é isso. Só um minutinho. Eu vou abrir aqui o Word Reference, que é aquele dicionário que eu ensinei vocês a usarem, né? Então, o que é isso, galera? Vamos dizer que eu quero falar o verbo falar, o speak, certo? Então, eu vou lá, procuro o speak no dicionário, e a partir de agora o dicionário ele vai ser fundamental para vocês. Quando eu procuro o speak, olha só aqui, ó, inflexões do speak. E aí eu vou precisar disso daqui, ó, verbo no past P. Esse P aqui, ó, é a abreviação de particípio, que é isso que está aqui, ó, tá vendo, ó? PP, ó, past participle, tá vendo? É isso que está aqui, ó, que eu vou marcar, ó, past participle. Então eu venho aqui, ó, past participle. Então é essa forma aqui que eu vou usar, ó, spoken, certo? Isso é primordial, galera, porque se você olhar errado, se você olhar no de cima, ó, só no past, ó, que está aqui, repara o que? Você vai usar diferente, ó, spoke está em cima, mas na verdade eu preciso usar o spoken, certo? Vamos ver um outro caso. Vamos ver o verbo clean. Olha só, flexões do clean. Repara que não tem nada de passado aí, galera. Tá vendo? Aqui tá ADV, não tem nada a ver. Não tem igual o teacher daquele outro lá. Sabe por que não tem? Quando você fizer isso e não tiver o past P, que é o past participle, significa que esse verbo ele é regular. E quando ele é regular, você só faz isso daqui, ó. Só coloca o ED nele, tá? Você coloca esse ED aqui, ó, no final dele. Então, resumindo, quando você procurar no Word Reference e achar aqui, né, o past P, você coloca do jeito que está. Quando você não achar, significa que ele vai colocar ED. Tudo bem? Se você não entendeu, volta agora no vídeo, assiste de novo essa parte, certo? Porque os verbos eles são regulares, segue uma regra. Qual é a regra? ED. E alguns verbos são irregulares, não segue regra. E para isso, se eu já não decorei aquela lista de verbos, ó, vocês receberam na apostila de vocês isso daqui, ó. Aqui é uma listinha de verbos irregulares. No caderno vocês receberam, tá? Isso aqui eu peguei do próprio caderno de vocês.
Ali tem, você pode olhar por ali. Se não tiver naquela listinha ali, aí é só colocar o ED. Também dá para fazer assim, tá bom? Então, vamos voltar. Então, voltando na formação do present perfect, tempo que nós não temos no português e que precisa do have ou do has, se for he, she ou it, como auxiliar. E depois um outro verbo que tem que estar no past participle. Vamos olhar isso na prática, ó. Na afirmativa. Então tá lá, ó, eu, tá vendo aqui o primeiro? I. Depois eu tenho que usar o have, que esse have aqui ele não tem significado, ele é o auxiliar. E depois está aqui, ó, o done, certo? Esse done, ele está no past participle. Como você sabe, teacher? Porque eu sei, né? Porque eu sei, isso daqui é a forma de past participle do do, o verbo fazer. Quer ver, ó? Se eu voltar aqui, eu consigo mostrar isso para vocês, ó. O do, o past participle, fica done. Ele vai aparecer as inflexões aqui, ó lá. Aqui, ó, past p, done. Tá vendo? Done. E a forma que está lá. Então, I have done. Então, eu fiz everything, tudo. Certo? Então, ó, eu, tá aí, I. O have não tem significado. O done é o verbo do, que é o fazer. Então, fica eu fiz tudo. Tem o have, ele não tem significado. Exatamente, eu disse aqui em cima isso, ó. Deixa de significar ter para ser um auxiliar, igual ao do, não tem mais significado, tá bom? Negativa, pessoal, é só colocar o not, ó. I have not done, eu não fiz tudo. E na pergunta, olha o que acontece com o have, ele inverte e vai lá para frente, fica have I done everything? Ok? Então, igual vocês estão acostumados a ver com o verbo to be, com o can e etc, tá bom? Então, isso se faz com todas as pessoas, com você, certo? Com vocês, com nós, com eles. A única diferença está aqui, ó, é o he e o she, que ele não usa have, mas ele usa has, tá bom? Mas aqui é a mesma coisa, coloca o not e na pergunta é a mesma coisa inverter. Bem, pessoal, dá para abreviar essa forma aí do have e do has? Dá sim. Só olhar na tabelinha embaixo, ó. Olha como dá para abreviar o have com apóstrofe VE. Fica I've, tá? E o não, dá para abreviar com haven't, certo? E o has, dá para abreviar, teacher? Dá, fica só o apóstrofe S. Tá aí. E na negativa, hasn't, ok? Bem, é a mesma coisa, abreviado ou não abreviado, tá bom? É a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, certo? Não tem nenhuma diferença, tudo bem? Então agora vamos para a parte que pega. Comecem a chorar. Uso do present perfect. Uso do present perfect. Pessoal, aqui tem um monte de explicação, né? Com exemplos e tal. Na outra página, na 145, também tem um monte. Se eu for ler com vocês, eu vou enrolar mais a cabeça de vocês. Por exemplo, se eu chegar aqui, ó, o present perfect é um tempo que estabelece uma ligação entre o passado e o presente, é usado para comunicar as seguintes ideias: ações ou acontecimentos que ocorreram no tempo passado e que podem ou não ainda estar ocorrendo. Percebe? Eu só vou confundir a cabeça de vocês. Então, eu vou tentar explicar do meu jeito, como eu faço com os meus alunos, né, nos cursos de idiomas, nas aulas particulares e etc. Porque depois, se vocês forem olhar aí, ler com mais calma, vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? Bem, não se preocupem que eu vou voltar nisso na semana que vem, né? Então, ó, vamos começar pelo seguinte, eu vou escrever aqui, ó, isso aqui é para ser tá? É porque o teacher tem uma habilidade daquelas para escrever com isso daqui. Então, ó, o present perfect, ele tem basicamente, principalmente, dois casos, né? Alguns livros dizem três, como esse daqui diz três, né? Porém, né, os dois principais casos é o suficiente para vocês entenderem, porque um caso se confunde com o outro. Então é desnecessário. Então, olha só. Uma coisa muito importante, que isso aqui eu não posso deixar batido, é que o present perfect, ele tem uma ligação entre o passado e o presente. Então,
Isso é primordial. Se você não entende isso, nada vai fazer sentido do que eu falar mais para frente. Se você só entender isso, um monte de coisa vai fazer sentido para você. Então, por que que isso é importante? Galera, em português, passado é passado, não tem nada a ver com presente. Presente é presente, não tem nada a ver com passado. Percebe? Então, em inglês existe um tempo que tem ligação do presente com o passado. Isso não acontece em português, tá? Eu vou dar um exemplo bem claro para você, mas para isso eu vou mudar de página. Eu vou na 145 para eu achar o caso do presente. Só um minutinho, deixa eu achar onde que está aqui, que eu me perdi agora. Ah, me perdi, independente. Eu vou anotar aqui em cima, ó. Vou colocar caso 2. Depois com mais calma eu olho e passo para vocês. O caso 2. Então, vamos lá. O caso 2 é o seguinte. O present perfect são frases que em português está no presente. Então, eu vou começar pelo caso mais fácil, onde o tempo chama presente perfeito e que quando a gente traduz no português está no presente. Parece muito simples, mas aí vocês vão me perguntar, mas teacher, já não tem o presente? Quer dizer que no inglês tem dois presentes? Tem dois presentes, né? Tem dois presentes, ou seja, a gente vai ter alguma regra, porque em português só tem um, como que em inglês tem dois, né? Então a gente tem que entender quando que eu uso esse present perfect e quando que eu uso o simple present. E aí, se você memorizar isso daqui, ó, ligação entre o passado e o presente, você mata a charada, galera. Por quê? Porque aqui só vai poder estar traduzido no presente quando o quê? Quando tem uma ligação com o passado também, caso contrário, não. Então vamos dar um exemplo em português para você ver como em português nós não temos isso. Se eu falar assim, eu moro em Osasco, tem alguma ligação com o passado? Não. Eu moro em Osasco. Olha só, eu vou até escrever isso aqui. Isso é muito louco, cara. Ó, eu moro em Osasco. Tá certo? Então aqui não tem nenhuma ligação com o passado. Porém, se eu chego na minha frase, eu moro em Osasco, a mesma frase, e eu coloco assim, ó, desde 1990. Agora, se eu perguntar para vocês, tem ligação com o passado? Vocês vão me responder que sim, teacher. Agora tem. E realmente, sim, galera, agora tem. Então, tem ligação com o passado. Ou seja, o simples fato de eu acrescentar o desde 1990 e dar ligação com o passado faz com que, em inglês, essa frase mude. Né? Em português continua eu moro, pode reparar. Em inglês não. Eu moro em Osasco seria de um jeito, porque não tem ligação com o passado. Eu moro em Osasco desde 1990 seria de outro jeito, porque tem ligação com o passado. Não é loucura isso? É, e eu sei. Por isso que eu disse que não era fácil. Então, ó, vamos lá. Vamos colocar essa frase primeira em inglês. Seria I live in Osasco, no presente simples. E a de baixo, como que ficaria? De baixo teria que ficar I, teria que pôr o have, lembra que o have ele tem que aparecer, I have. Aí teria que pegar esse live, que é o verbo, e colocar ele no past P, lembra? Eu teria que ir lá no dicionário e procurar e olhar, e aí eu vou descobrir que o live, ele é um verbo regular, então ele tem que vir com ed. Mas, teacher, o ED não é passado? Aqui a gente está falando do presente. Pois é, galera, por isso que esse negócio é difícil. Esse ED aí, agora, não é passado, é particípio, lembra? É past participle, é particípio, ele faz parte.
Então, em Osasco. E aí o desde, since 1990. Aí, vou fazer um esqueminha aqui. Então, galera, anotem isso, anotem, 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 é importantíssimo isso, tá? Então, este é um caso. A gente vai trabalhar bastante com vários exemplos, tá? Com situações, com frases. Hoje a minha intenção é mais passar as regras gerais, tá bom? Regras gerais de formação. Formação de frases. Isso é importante para vocês, tá? Então, o vídeo vai passar um pouquinho de 30 minutos, como de costume, mas eu tenho certeza que o legal é que vocês assistam mais de uma vez, tá bom? Vamos para o outro caso. Então, esse é o caso de frases que em português está no presente. Agora, olha só que loucura. Vamos para cá. Frases, esse é o caso 1, que em português está no passado. Como é que é, teacher? Você tá doido? É isso mesmo, galera. Em português não existe isso, né? Não dá para imaginar em um tempo onde, dependendo do caso, eu posso traduzir no passado, se tiver no caso um, e dependendo do caso, eu traduzo no presente, como é o caso 2. Como assim, Tite? Eu faço um tipo de frase que pode ser presente em umas situações e que pode ser passado em outras situações? Sim, sim. É o que faz do Present Perfect a coisa mais difícil de se aprender para nós brasileiros e para os latinos em geral, porque nós não temos isso, certo? Então, de novo, eu digo, se você entender isso daqui, ligação entre passado e presente, você vai entender quando que eu vou usar o Present Perfect no passado e não vou usar o passado simples, o simple past, que também existe, né? Porque em inglês existe o presente simples, o passado simples, esses dois. E aí me chega esse bendito desse present perfect e encaixa aqui no meio dos dois. Ele substitui esse de cá e às vezes substitui o outro de lá. Loucura isso, é loucura, mas isso existe. Então, quando que eu vou colocar o present perfect indicando o passado? Quando, primeiro, eu não tiver um tempo definido lá no passado, porque se eu tiver um tempo definido no passado, então vou escrever isso. Sem tempo definido, certo? E outro ponto, influência no presente. Influência. Acho que tá certo, né? Eu escrevo tão pouco português que às vezes eu me confundo, galera. Então, se tiver tempo definido, galera, lá no passado, não vai ter influência no presente, porque lembra que tem que estar ligando passado com o presente, né? Vai afetar o presente. Então, se eu digo assim, o meu pai sofreu um acidente em 2005. Ah, beleza, teacher. Ele se machucou? Não. Ah, tá, acabou. Por quê? Porque vai afetar alguma coisa no nosso presente, ou mesmo no meu presente agora, não vai afetar em nada, né? Já foi, já aconteceu, já recuperou, já trocou de carro, tá lá num tempo, lá no passado determinado, né? Então, e eu sei quando, né? Então, agora, já pensou se eu recebo uma mensagem aqui da minha mãe, porque os meus pais moram em Santa Catarina, lá onde teve o ciclone, né? Se eu recebo uma mensagem da minha mãe aqui no meu WhatsApp, aqui do lado, que eu consigo ver que chega aqui em cima, ela só coloca assim: filho, o seu pai sofreu um acidente. Repara que sofreu continua no passado, não é verdade? Mas será que essa mensagem aqui
Será que essa aula continua? Eu paro a aula na hora, galera. Eu só falo, pessoal, vou ter que parar essa aula aqui rapidinho. Daqui a pouco eu gravo o restante da aula e converso com vocês. Percebeu que um fato que aconteceu no passado, só que não é um passado distante, é um passado recente. Só que esse fato afeta totalmente o meu presente aqui, as minhas emoções, a minha aula, eu não vou conseguir mais trabalhar, eu vou querer saber o que aconteceu. Então, reparou a diferença, né? Ah, se eu mando uma mensagem no grupo para vocês hoje, né, dizendo assim: bom dia pessoal, tudo bem, galerinha? Pessoal, o meu computador quebrou. O que vocês vão pensar? Ih, caraca, quer ver? Não vai ter aula de inglês hoje. E é exatamente porque o fato do meu computador ter quebrado vai influenciar no presente, né? Vai influenciar no presente. Então, sempre, pessoal, sempre. Eu sei que parece meio confuso, mas nós vamos treinar muito isso com frases na prática. Hoje não vai dar mais tempo. Então, assim, para não precisar voltar nisso muitas vezes, assistam duas, três, que quando você aprende isso, você aprende o que mais difícil tem em inglês, galera. Então, eu vou voltar na semana que vem olhando as frases, colocando frases de exemplo para a gente ir analisando. Vamos analisar. Está no presente? Está no presente. Tem conexão no passado? É, tem. Vamos analisar essa. Está no passado? Está no passado. Influencia no presente? Tem alguma ligação com o presente? A gente vai fazer esse tipo de análise na semana que vem. Então, hoje, como primeira parte e parte principal e primordial, resumindo o que eu espero de vocês. E para isso, deixa eu parar de compartilhar aqui. O que eu espero de vocês, galera, é que vocês entendam que Present Perfect é difícil pra caramba. Present Perfect não tem em português. E Present Perfect pode ser em português presente ou passado, certo? Porém, sempre com ligação entre os dois. Se for no presente, o passado tem que ser puxado pelo presente. Se for no passado, o presente tem que ser afetado pelo passado. Se você entender isso, galera, você já tem 90% de tudo. Fechou? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu tentei ser o mais claro possível. Leiam aqui, tentem dar uma olhada. Eu vou voltar, não se preocupem, que eu ainda vou voltar com mais calma, porque na página 145 tem algumas expressões, né, algumas palavrinhas, advérbios mais usados, e essas palavras são importantes porque ela puxa o present perfect, você não precisa nem entender regra. Se você vê essas palavras, você já sabe que é present perfect. Mas eu vou falar com vocês sobre isso na próxima aula, com exemplos também de frases. Mas hoje eu precisava dar essa ideia geral, tá bom? Valeu, galerinha. Boa semana. Espero que a aula tenha sido produtiva para vocês. Eu tentei fazer o meu melhor. Então vamos lá. Kisses, hugs and bye bye.